Bom, são 9h30, a gente vai começar no horário. Para respeitar o horário, eu queria agradecer muito ao candidato à Prefeitura do Recife, pelo Democratas, Mendonça Filho, que é um homem que tem um conjunto de serviços prestados a Pernambuco e o respeito dos pernambucanos e dos recifenses como um homem público que muito contribuiu com o Estado, de maneira geral, também com a região metropolitana e com a cidade do Recife. Seja como secretário de Estado, como vice-governador, como governador, como ministro da Educação, também deputado federal, líder do seu partido, a folha de serviços prestados do candidato Mendonça Filho o qualifica para a disputa da Prefeitura do Recife. Quero dar bom dia a todos e vamos começar. Pedir ao candidato que a gente, todo mundo, aliás, pedir a todos que estão aqui, que a gente vá respeitando os horários. Mendonça, os presidentes dos líderes têm um minuto para fazer a pergunta. Você, inicialmente, tem 1 minuto e meio para a resposta daquela pergunta. Existe uma réplica por parte do presidente que é opcional. Se ele a usar, ele tem 30 segundos para o uso e você, naturalmente, terá 30 segundos para a tréplica. A gente vai tentar trabalhar dentro disso, porque são muitos temas, você vai ver a dinâmica que nós montamos, são muitos temas e as perguntas são bastante objetivas. Deixa eu pegar aqui. Bom, começamos com o presidente do LIDE Logística, superintendente do Sindiaçuca, Marcelo Guerra, que neste momento usa a palavra. Ele vai fazer as duas perguntas. Ele faz a primeira pergunta e, em seguida, encaminha a próxima. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Bom dia, Dai. Obrigado. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar o candidato Mendonça Filho, Tiago Levi, agradecer a oportunidade. O nosso grupo de logística convergiu para 2 questionamentos. O primeiro seria: qual a proposta do senhor com relação à possível navegabilidade do Rio Capibaribe, visando o auxílio no transporte público? Dentro ainda do contexto da mobilidade urbana, há projetos estruturadores, a exemplo de viadutos, monotrilhos, passarelas. Se positivo, favor identificá-los. Bom, primeiro cumprimentar a Drayton, presidente do LIDE Pernambuco, e todos os que participam conosco desse debate, dessa discussão em todos os programas da cidade do Recife. Eu quero dizer que a temática trazida por Marcelo Guerra é muito relevante, a questão da mobilidade na cidade, a partir, inclusive, de uma visão sobre o projeto de navegabilidade do Capibaribe, que naufragou, né, Marcelo? Ele foi prometido em várias ocasiões, inclusive pelo prefeito Geraldo Júlio, pelo governador Paulo Câmara. A gente assistiu os barquinhos em cima no leito do rio Capibaribe, mas só na televisão. Investiram mais de 100 milhões de reais nesse projeto e até hoje não tem um barco transportando uma só pessoa, o que é uma coisa que mostra que houve uma falta de planejamento e com suspeitas graves até de desvio de recurso público. E esse investimento ele precisa ser apurado. O que é que aconteceu? A navegabilidade do Capibaribe ela não permite, do ponto de vista de expressão, um grande volume de passageiros transportados pelo Rio Capibaribe. Fala-se em 10 mil passageiros dia. Para você ter uma ideia, o sistema de transporte metropolitano, quando é no pico, ele significa algo como 2 milhões de passageiros dia. Então, não é algo que possa significar uma solução. Pode agregar, pode somar no que diz respeito à questão do transporte público no Recife, mas é absolutamente, eu diria, marginal a sua contribuição para a solução de mobilidade urbana na nossa cidade. Eu prefiro me dedicar, do ponto de vista de escala e de atendimento à necessidade da população, ao resgate dos BRTs, que estão sendo desativados,
e desmontados pelo governo estadual, o Norte-Sul e o Leste-Oeste, obras de infraestrutura que precisam sair do partido, inclusive com o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro. Já tive conversas com o ministro Rogério Marinho para estudar a expansão do metrô do Recife, que é de gestão federal via CBTU. Mas não é uma coisa para prometer no curto prazo. Precisa um projeto como esse ter um impacto de médio e longo prazo e precisa planejamento de alguns anos para que a gente possa tirá-lo do papel. E um VLT obedeceria a mesma regra, além do fato de que a prefeitura demandaria e necessitaria de recursos de empréstimos internacionais, do próprio governo federal, para tirar do papel um projeto de um VLT. Acho viável, factível, mas é um projeto bem caro do ponto de vista de volume de investimento. Não posso assumir antecipadamente esse compromisso sem que tenha a equação financeira, econômica financeira definida. Presidente Marcelo Guerra, sua segunda pergunta, por favor. Qual a proposta para a reocupação residencial e comercial planejada dos bairros do centro do Recife, bem como o disciplinamento para o trânsito de veículos de carga e descarga de mercadorias, podendo aproveitar melhor o consórcio metropolitano? Bom, a questão de carga e descarga, eu já começo pelo fim, ela pode ter uma solução do ponto de vista de fluxo de tráfego aqui na região metropolitana, incluindo a cidade do Recife, desde que a gente tire do papel o projeto do Arco Metropolitano, que infelizmente foi prometido pelo atual governador Paulo Câmara e não saiu do papel. Então, ou a gente avança nessa pauta, ou, evidentemente, a gente não vai ter, eu diria, algo que ajude a melhorar o tráfego dentro da cidade a partir de caminhões que praticamente atravessam o Recife, muitas vezes desnecessariamente, para circular para outros estados na própria região. Um segundo aspecto, de respeito à questão que você referiu da a reocupação. A ocupação do bairro do centro. Isso. Com relação à ocupação do centro, Marcelo, eu acho que passa por estrutura de limpeza, garantia de segurança pública em parceria com o governo do Estado e iluminação. O cuidado com o centro. O centro hoje está degradado. Guararapes, Dantas Barreto são exemplos de dois eixos cuja intervenção deve ser, eu diria, definida a partir dessas duas grandes avenidas. E ampliando tanto no bairro de São José como Santo Antônio, e resgatando também o bairro do Recife, o chamado Recife Antigo, a partir da tecnologia da informação. Eu acredito que uma política tributária que estimule a atração de investimentos e parcerias privadas para o centro poderá e deverá viabilizar investimentos em residências, em prédios que hoje são ocupados apenas no térreo, no primeiro piso, para o comércio, ampliando a presença de pessoas morando e residindo no centro do Recife, melhorando, evidentemente, também o comércio. E, por fim, uma outra iniciativa que a gente vai liderar de respeito à questão da viabilização do funcionamento de autarquias e órgãos públicos no centro do Recife. Eu lamento muito que ainda hoje a gente tenha muitos órgãos saindo do centro da cidade, saíram recentemente. Secretaria de Administração, para ficar nesse exemplo, funciona hoje no Pina. A AGU funciona também no Pina, na Domingos Ferreira. Então, ou você recoloca esses órgãos públicos que saíram do centro para outros bairros da cidade no centro, ou você vai ter dificuldade em gerar mais frequência de público no centro do Recife, que é uma condição para resgatar o próprio centro antigo e o centro tradicional da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. O presidente Marcelo pretende usar a sua réplica. A gente está estourando um pouquinho os tempos. Vou pedir que a gente tenha, todo mundo, no início do debate, esse cuidado para que todos possamos aproveitar da melhor maneira o candidato Mendonça Filho. Tem cronômetro não, Drayton? Você não tem um cronômetro? Porque fica difícil você calcular o tempo sem cronômetro. Mas tudo bem, vamos lá. A gente tem um cronômetrozinho em cima, viu, Mendonça? Aqui regressivo, na base superior aqui da tela. Você vai ver que vai aparecer para você. Fique tranquilo.
Você gostaria de usar sua réplica? Não, era exatamente essa questão dos incentivos que o candidato colocou. Realmente, eu acho que é muito importante nessa ocupação do bairro, até porque há vocações distintas, né? Você tem a vocação mais residencial para uns, comercial para outros, ou até a combinação, também, como foi dito, e até a vocação turística de alguns deles, né? Eu acho que essa parte de um planejamento de incentivos realmente seria um indutor, né? Seria realmente interessante, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Concordo com você. Incentivo fiscal é a solução e é o caminho. Incentivo fiscal, política de atração ou reatração de órgãos públicos funcionando no centro, segurança, iluminação e cuidado com a limpeza no centro da cidade permitirão que a gente possa, essas iniciativas permitirão que a gente possa resgatar o centro do Recife. Obrigado, candidato Mendonça Filho. O Líder Pernambuco debate agora com Marcelo Guerra, também Marcelo Guerra Mendonça, presidente do Líder Indústria. Marcelo, que é diretor-geral da Loren Pet. Pergunta a você. Bom dia, ministro Mendonça. Bom dia, amigo Mendonça. Bom dia, candidato Mendonça. Bom dia, presidente Drayton. E bom dia a todos os companheiros, presidente aqui dos 10 líderes aí, capitaneado pelo nosso Drayton. Bem, a nossa primeira pergunta, enquanto líder indústria, candidato, em se elegendo prefeito do Recife, a fim de evitar novos fechamentos, a exemplo do que ocorreu com a Philips, e, infelizmente, recentemente anunciado o fechamento da Unilever dentro do município do Recife, além das ações já adotadas ou tomadas pelo governo federal, governo estadual, quais as ações para recuperação, revitalização e retomada ainda das poucas indústrias que temos no Recife, apesar de ter mais de 2.000 pequenas e médias indústrias, em especial a indústria sem chaminé, a indústria do turismo. Eu gostaria de saber, na sua plataforma de proposta, o que é que você pode trazer para a gente de forma motivadora para a indústria na cidade do Recife. Muito obrigado. Bom, Marcelo, primeiro cumprimentá-lo, dizer da alegria de estar aqui com você debatendo os problemas e os desafios da cidade do Recife. Acho importante a temática que você nos traz. Recife já foi uma cidade mais industrial, hoje é uma cidade baseada fortemente na área de serviços, e serviços relacionados ao comércio, tecnologia da informação, também turismo, que também é uma indústria, como você bem mencionou. E aí o aspecto principal para que você possa reatrair o turismo para a cidade do Recife diz respeito à questão do cuidado com a cidade. Você tem uma cidade maltratada, evidentemente fica difícil você gerar atrativos para a indústria turística na nossa cidade. A gente tem uma riqueza cultural das mais relevantes do Brasil. Vamos investir para melhorar a condição de vida, orla de viagem, centro do Recife, Recife Antigo, Parque das Esculturas do Brenan. Os museus aqui são muito qualificados, os novos, Cais do Sertão, do Frevo, institutos como Ricardo Brenan, o ateliê de Francisco Brenan, são oportunidades para que você possa potencializar o turismo de lazer na nossa cidade, que é muito mal explorado. Agora, a base da transformação ela tem como fundamento justamente a melhoria da qualidade de vida na cidade e do cuidado com a própria cidade. Parques, praças, espaços públicos precisam serem bem cuidados para que a gente possa atrair fluxo turístico crescente para a cidade. E apoio ao trade e às atividades relacionadas à hotelaria, bares e restaurantes, para que a gente possa ter uma sinergia também completa com o setor privado. E integrando também com o setor cultural, como eu bem mencionei. Na área industrial, eu creio que há espaço, sim, também para a indústria limpa e indústria que não tenha, diria, a condição de gerar muita poluição dentro da nossa cidade. Então, a gente tem ainda indústria de confecção,
A gente tem indústrias que são de menor escala e que demandam menores áreas, que podem ser apoiadas para que elas continuem existindo dentro da nossa cidade e ampliando a sua oferta de geração de empregos e oportunidades na cidade do Recife. Marcelo Guerra, presidente do Líder Indústria, gostaria de usar a sua réplica. Sim, por favor. Mendonça, será que também não passa aí por uma proposta vossa, né, de buscar talvez aí uma parceria para a revitalização do centro de convenções, já que a gente tem aqui uma cidade, como nós sabemos, a cidade dos bascates, voltada aí ao comércio, à prestação de serviço. Mas também tivemos, como a gente sabe, várias indústrias, inclusive a Tacaruna, que ia se transformar numa faculdade se o arco metropolitano vier a sair. O grupo Fiat, o grupo FCA, se compromete a voltar a instalar essa universidade. Mas você vê a possibilidade também de trazer a Recife a possibilidade de um centro de convenções até de menor porte, né? Por exemplo, no bairro do Recife, ou que seja no bairro de Boa Viagem, para poder voltar a atrair essa indústria que a gente chama de turismo, né? Com um formato de unir do turismo de lazer com o turismo de trabalho, o business? Eu vejo sim, Marcelo. Eu acho que é uma boa solução. Só que o projeto, no caso do centro do Recife, o Recife Antigo, ele já existe. Há uma iniciativa de um grupo privado que explora uma parceria pública-privada lá na área do Porto, que considera o investimento num mini centro de convenções. E acredito que é viável também pensarmos num projeto semelhante aqui para a zona sul da cidade. Só que a gente precisa avaliar áreas disponíveis e que podem abrigar um centro de convenções desse porte. Eu consideraria, inclusive, o exemplo de Salvador, na administração do prefeito Assemineto. Eles conseguiram viabilizar um novo centro de convenções lá em Salvador, investimento de 150 milhões de reais, que está, eu diria, funcionando como âncora para o chamado turismo de eventos e de convenções para a cidade de Salvador, na Bahia, o que é uma coisa muito positiva. Então, está no nosso radar a exploração de um potencial maior no chamado turismo de eventos e convenções aqui para a cidade do Recife. E, por fim, uma consideração sobre o atual centro de convenções. Ele é um equipamento hoje estadual. Então, quem gerencia o centro de convenções está muito maltratado, ainda antigo e mesmo assim moderno, é o governo do Estado. Então, a gente tem que cobrar do governo do Estado o resgate, a recuperação do tradicional centro de convenções de Pernambuco, na divisa entre Recife e Olinda. Obrigado, candidato Mendonça Filho. Pedir ao presidente do Líder Indústria, Marcelo Guerra, que use a réplica com 30 segundos e para que a gente possa ficar nos 30 segundos. Senão, o ministro Mendonça, candidato a prefeito do Recife, informou que não poderia ficar além das 11 horas. Se a gente não cumprir o tempo, a gente vai ter presidentes que vêm na sequência prejudicados. Presidente, sua segunda pergunta para encaminhar. A nossa segunda pergunta, Mendonça, diz respeito a algo que a gente já teve a oportunidade até de conversar em outras oportunidades. Mas a pergunta do grupo da Líder Indústria é: ciente das ações assistencialistas por parte do governo estadual, governo federal, as bolsas diversas que a gente já sabe que existem, qual seriam outras ações, medidas emergenciais que tomará você como prefeito a fim de erradicar em definitivo a fome, a miséria, a olhos vistos na nossa cidade? Bom, Marcelo, a melhor política social que existe é gerar emprego, né? Quando você gera emprego, você gera oportunidade, integra e absorve boa parte da população hoje que está no desalento, desempregada e sem oportunidades na nossa cidade. Então, esse vai ser o grande foco, essa será a grande iniciativa nossa, tornar o Recife uma cidade empreendedora e atrativa para o empreendedorismo. Além disso, eu considero uma outra iniciativa muito relevante, cuidar da educação. Com a educação básica de qualidade, hoje a gente tem uma educação de péssima qualidade, a gente assegura um salto em termos de condições de vida para as nossas crianças e jovens. Meu compromisso é tirar o Recife da 22ª posição
colocando entre as 5 melhores capitais do Brasil em termos de qualidade na área educacional. Então, com isso, eu acho que a gente fomenta e cria um ambiente, mais oportunidades para a nossa cidade e o cidadão recifense. Muito obrigado, candidato Mendonça Filho. Obrigado ao presidente do Lide Indústria, Marcelo Guerra. O próximo a perguntar será o presidente do Lide Energia, Rodrigo Melo, que usa a palavra. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, o seu áudio, eu imagino que esteja cortado. Bom dia a todos. Bom dia, Mendonça. Escutou? Bom dia, Rodrigo. Prazer grande. Está escutando? Vamos lá. Quando a gente pensa em Mendonça, a gente associa um conceito de um gestor, um ótimo gestor, que saiu daqui, foi ministro da Educação e lá fez uma ótima gestão. E a energia e a educação andam junto. Então, a gente queria saber também, quando eu fecho os olhos, eu não associo o Recife como uma cidade verde. Me passa na cabeça Curitiba, me passa na cabeça até o Rio de Janeiro. Então, eu queria saber se quando eleito, se existe algum programa de descarbonização na cidade de Recife. Sem conseguir ver as imagens aqui. Bom, Rodrigo, a sua pergunta é muito importante, porque Recife é uma cidade que maltrata muito o meio ambiente. É uma cidade pouco arborizada, e eu acho que a gente tem condições, e será a nossa diretriz, avançar numa política de arborização da cidade. Uma cidade bem arborizada, ela fica com a temperatura mais amena para quem circula a pé, para quem circula de carro, bem mais agradável. A gente já tem aí o asfalto, que ajuda a elevar muito a temperatura num centro urbano como o Recife. Além disso, políticas públicas que gerem, eu diria, atração para energias limpas, renováveis, né? Em Salvador, na Bahia, há uma iniciativa muito interessante do IPTU Verde, que é um IPTU específico para prédios que sejam ecologicamente corretos. Então, a gente vai criar um estímulo tributário a partir da cobrança de IPTU para que a gente possa viabilizar a implantação de projetos empresariais, comerciais e residenciais, tendo como ótica e dimensão a questão ambiental. E, por fim, criaremos a RPA 7, que é a 7ª RPA do Recife, a RPA Verde, que abrigará ou se estenderá pela zona norte e noroeste da cidade do Recife, ali a Guabiraba em diante, até o Horto de Dois Irmãos, bem cuidado, bem tratado e o ambiente bem preservado. Ok. Obrigado. Rodrigo, oi. Gostaria de usar sua réplica, Rodrigo? Rapidamente. Hoje eu estava vindo para o escritório e, para minha surpresa, aqui do prédio, eu vejo ali onde era o Aeroclube, estão limpando, fizeram a terraplanagem ali para fazer um conjunto habitacional. Eu não vi nenhuma grama, nada de verde assim. Já que vai ser feito, a gente não pode continuar errando. Errar, natural, todo mundo erra, eu já errei várias vezes. O importante é corrigir rápido, entendeu? E entender que errou. Então, eu entendo que, sim, a gente tem que mudar. É isso aí. Concordo com você. Aquele é um espaço que há muito tempo tinha um planejamento de uso para um parque e uma demanda social muito forte a partir da comunidade do Bode por residenciais. Numa véspera de eleição, a gestão atual de Geraldo Júlio iniciou um projeto habitacional que, ao meu ver, ele foi pouco discutido e mal explicado até na própria iniciativa. Ele caracteriza-se muito mais como um projeto eleitoral ou eleitoreiro do que propriamente uma solução estruturalmente que atenda as pessoas que precisam de habitação e mais espaço verde na cidade do Recife. Joia. A minha segunda pergunta, você já falou do IPTU Verde, que eu fiquei bastante animado, o que você pretende fazer para aumentar a eficiência energética nos prédios públicos, prédios que eu digo escolas, secretárias, creches. Não só a gente entende que há um espaço enorme
para investimentos, para uma iniciativa em conjunto com a sociedade, também redução de custos contratuais, um projeto, comprar energia como Recife, que tem um nível de insolação durante o ano bem acima da média das principais capitais do Brasil e, evidentemente, no mundo é um diferencial competitivo bem interessante para a capital pernambucana. E unidades de saúde que poderiam ser melhor aproveitados, inclusive na geração ou para a geração de energia e o consumo próprio das suas grandes redes, tanto na área de saúde como de educação. Então, eu entendo, sinceramente e francamente, que a gente tem que investir nessa área, buscar parcerias com a iniciativa privada. A taxa de iluminação pública, durante a gestão atual, subiu muito em valor de arrecadação, como todas as taxas e impostos nas gestões do PSB, e utilizar essa condição que o Recife tem, e inclusive essa base de arrecadação, para que você possa gerar contratos sustentáveis que priorizem energias renováveis e um ambiente sustentável também do ponto de vista ambiental. Então, essa lógica vai ser perseguida durante a nossa gestão. É isso, eu agradeço. E, realmente, o exemplo tem que vir do executivo. Então, quando a gente não tem um exemplo vindo do executivo, o empresariado também se trava um pouco. É isso aí. Obrigado, Mendonça. Obrigado, presidente da Energia, Rodrigo Melo. É bom contextualizar para o candidato Mendonça Filho a referência que Marcelo Guerra fez anteriormente aos mais de 10 LEADs. É porque o LEAD Pernambuco, Mendonça, tem hoje mais de 250 lideranças empresariais. Somente dentro do LEAD Indústria, que é o LEAD que Marcelo Guerra preside, nós temos mais de 20 indústrias pernambucanas. E assim na sequência, por isso que cada grupo setorial tem uma liderança. Além do LEAD Mulher, representado aqui por Roberta, que tem mais de 100 lideranças femininas hoje, agregadas ao trabalho que ela desenvolve, e ao LEAD Futuro, comandado hoje por Daniel Asfora, com mais de 200 lideranças. No total, o sistema LEAD em Pernambuco, depois de 9 anos, tem 550 lideranças empresariais. Na sequência agora, o presidente do LEAD Distribuidores, o economista Écio Costa. Bom dia, Mendonça, bom dia, Drayton, bom dia aos presidentes e participantes do LEAD. Como representante do setor de distribuição, né, eu, levantando as perguntas que me foram encaminhadas por eles, a gente tem que falar justamente sobre logística, né, e sobre o trânsito de Recife. Em janeiro desse ano, o ranking anual Traffic Index, né, elegeu Recife como a pior cidade do mundo em termos de trânsito. Aliás, a pior do Brasil, e um dos 15 piores do mundo, certo? Essa infeliz realidade, ela, com a pandemia, está um pouco mascarada, né, mas tem massacrado muito os cidadãos comuns e as empresas da região que precisam oferecer serviços de logística, né, para entrega aos seus clientes, aos varejos que estão aqui dentro da cidade. E assim, por conta desse trânsito, terminam perdendo tempo, qualidade, onerando os custos operacionais, o consumo dos veículos, além de jornadas excessivas das suas equipes. Então, qual o planejamento do seu governo para escoamento, né, do trânsito aqui de Recife, e qual o tratamento específico, inclusive para pontos de carga e descarga em locais próximos a estabelecimentos comerciais de varejo, bares e restaurantes? Até porque o relato que eu recebo é que as empresas terminam sendo multadas de forma repetida, né, quando os gestores deveriam estar analisando que há uma necessidade de posicionamento para a entrega desses produtos. Além disso, quais são as ações previstas para melhorar a qualidade e a pontualidade do transporte público e diminuir os engarrafamentos?
Bom, Écio, primeiro, eu acho que a gente precisa planejar o trânsito do Recife adequadamente. Não tem planejamento. E a engenharia de tráfego aqui ela é muito precária. A gente precisa incorporar as melhores práticas do ponto de vista de engenharia de prática disponível no mundo e dentro do Brasil, em cidades como São Paulo, Curitiba, que são referências muito positivas nessa área. Segundo aspecto, de respeito à questão da multa e da indústria da multa. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Há uma diretriz por parte da gestão geral do Júlio e do PSB, certamente defendida pelo candidato João Campos, de manter uma política de arrecadação de recursos a partir da indústria da multa. E a gente vai acabar com ela. O radar pegadinha, a indisponibilidade de espaços para você ter desembarque de motorista, carro de aplicativo, táxi e até vans que fazem, ou mini caminhões que fazem a distribuição na nossa cidade. Então, esse disciplinamento precisa ser perseguido. Melhorar a questão da infraestrutura, que eu já falei há pouco, viária na cidade, investir nela, pouco foi feito nos últimos anos, quase nada. A última grande obra foi a linha verde, que hoje é conhecida como Via Mangue. Então, basicamente, seriam os pontos principais para que você possa melhorar a gestão e as condições de trânsito da nossa cidade. A mobilidade, também já falei sobre ela, corredores exclusivos de ônibus, que ajudarão a um transporte público de melhor qualidade, desafogando o trânsito também do Recife. Hoje, os ônibus não têm ar-condicionado, não têm conforto, não têm frequência, e isso dificulta muito a vida do trabalhador na nossa cidade. Posso fazer minha réplica? Eu gostaria que o candidato falasse um pouco também sobre... Você já falou um pouco de implantar ar-condicionado nos ônibus e com relação à internet, a aplicativos que possam monitorar o acesso, né, dos passageiros. Queria que você falasse um pouco sobre o metrô. Eu sei que não é de competência do município, mas há iniciativas para se trabalhar numa parceria nesse sentido. E, por fim, das calçadas. Bom, Écio, 30 segundos, vou ser bem telegráfico aqui. Calçadas, parcerias, incentivos via IPTU para que a gente possa responsabilizar com incentivo os proprietários de imóveis para que as calçadas sejam melhor tratadas, que as pessoas possam andar a pé com melhor qualidade, principalmente aqueles com deficiência. Além disso, você falou de qual foi o outro ponto que você mencionou? Internet nos ônibus. Internet nos ônibus, eu tenho um projeto Busão Conectado, que vai garantir internet grátis em todos os ônibus que circulam dentro do perímetro da cidade do Recife. Agradecer ao candidato Mendonça e agradecer ao presidente do LIDE Distribuidores, Écio Costa. Falta a minha segunda pergunta, Drayton. Eu estou tentando, Écio, me manter dentro do tempo. A gente está usando a réplica para fazer grandes perguntas. Vamos lá. A sua segunda pergunta. Vamos em frente. Rápido. Veja, a gente sabe que o Recife tem áreas muito degradadas, como Rua Imperial, a área perto ali da Cruz Cabugá, onde no passado existiam vários galpões que atendiam muitas distribuidoras. Que tipo de incentivos o candidato poderia conceder para que as empresas do setor de distribuição e outras empresas, principalmente do setor de serviços, pudessem voltar a ocupar essas regiões? Acho que ele já mencionou um pouco sobre isso, mas pode fazer algum complemento, sem direito à réplica. Bom, basicamente, eu acho que é política de incentivo fiscal, levando em consideração o IPTU, onde você quer estimular maior investimento dentro da cidade do Recife. Eu acho que é a grande arma que se tem para combater ou estimular esse tipo de iniciativa. E, além disso, um segundo ponto de respeito à questão de uma melhor articulação com as empresas de distribuição na cidade, para que elas possam potencializar a vocação natural dentro da cidade do Recife. Agradecer ao candidato, agradecer ao presidente Écio pela compreensão. Obrigado, Écio. A presidente do LIDE Mulher, Roberta Laurindo, vai usar a palavra agora com o candidato Mendonça Filho. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Bom dia, Drake, bom dia, Mendoncinha, bom dia a todos. A gente tem visto, Mendoncinha, que existe uma grande pauta aí da diversidade, né? E as minhas perguntas estão ligadas ao tema mulher.
E a gente sabe que mesmo que a gente coloque cotas, etc., independente aí da opinião, né, de cada um, a gente sabe que precisa acompanhar uma infraestrutura para isso. E creche é um desses pontos, né? De inserção da mulher no trabalho, que ela possa produzir com produtividade específica para aumentar a quantidade de creches que tem hoje, tanto na parte do setor público como no setor privado? Bom, Roberta, sim, é uma prioridade nossa na área da educação. A educação infantil, você sabe, e tenho certeza que converge com a minha opinião, que é a base da formação humana. Uma criança bem cuidada na infância, ela vai ser outro ser humano na vida adulta. Então, eu vou priorizar a expansão da oferta de creche para a escola, melhorando a qualidade. Queremos garantir, ao longo dos próximos 4 anos, 10 mil novas vagas em creches na cidade do Recife. Essa ação, essa iniciativa, levará em consideração não só creches públicas, viabilizadas e implantadas pelo governo municipal na cidade do Recife, mas também parcerias com ONGs e creches comunitárias. O que importa é atender a criança, de um lado, e atender as mães que querem trabalhar e deixar os seus filhos em segurança e tranquilidade, e cuidando da iniciação no mundo educacional. Abrigando também creches do entorno. Por que não? Atendendo os trabalhadores que estão ali, eu diria, atuando e trabalhando, e atraindo também crianças de regiões próximas a esse empreendimento privado. Com o incentivo fiscal, a gente viabiliza mais creches dentro da cidade do Recife. Obrigada. Posso ir para a minha segunda pergunta, Drayton? Por favor, Roberta. Então, a segunda pergunta, a gente vem aí também como um capítulo de mulheres empresárias, é a questão também de escutar um pouco a sua visão e que políticas você estaria adotando para incentivar o empreendedorismo feminino, e aí eu falo desde políticas de créditos como políticas educacionais, aí qual é a tua visão que você imagina para fomentar esse empreendedorismo? Porque uma vez eu escutei uma empresária falar que uma lata de leite condensado de um Nescau vira um produto, né? E aí você pode virar uma microempresa, né? Então, então, é nesse sentido que vai a minha pergunta. E pegando um gancho, a gente tem aqui um polo de tecnologia e a gente vê ainda uma ausência de mão de obra, de uma forma geral, e essa curva, ela ainda é mais acentuada quando a gente fala de gênero, né? Então, também na sua visão, como é que a gente pode incentivar a mulher na tecnologia? Bom, eu acho que a gente tem que abrir e estimular. Tem o ProUni Recife, que é um programa de estímulo a bolsas de estudo na área de educação superior, deduzindo ISS por parte da empresa educacional, da instituição educacional, formação superior, e criando estímulos para a formação de mulheres, por exemplo, na área de tecnologia da informação, que é uma área que gera empregos de excelente qualidade, inserindo mais a mulher nesse contexto. Então, é uma política pública possível. Eu sempre aprendi muito a trabalhar com mulheres. Na minha equipe, eu não quero criar e estabelecer uma cota legal, mas certamente as mulheres serão muito bem representadas. Se possível, numa representação em igualdade de condições, até no primeiro escalão, os próprios homens. Então, já tem uma vice-mulher, que é a Priscila Krause, que é extraordinária, e ela estará ao meu lado, liderando o debate, a discussão e defendendo políticas de inserção e valorização das mulheres no setor público e no setor privado. E aí, aproveitando, Menucci, na parte do empreendedorismo, porque às vezes a gente tem até algumas iniciativas que você quer ajudar a
uma mulher a ser empresária, só que ela não tem um contador, ela não tem crédito, ela não tem a educação que necessita para uma empresária. Na parte do empreender, você pensa em alguma política estruturada? Parceria com o setor de cooperação na área de empreendedorismo, SEBRAE, formação de empreendedoras, né? E, ao mesmo tempo, desburocratização. Criar no Recife um ambiente pró-empreendedorismo, seja de homens, de mulheres, mas as mulheres são grandes empreendedoras e precisam ser estimuladas, serão estimuladas ao longo do nosso mandato como prefeito da cidade do Recife. Então, o que eu puder fazer, até porque a mulher cuida de dinheiro muito bem, muitas vezes é a guardiã do lar, do ponto de vista de reserva, de cuidado e garantia da preservação da estabilidade financeira na família. E a gente tem que estimular a que organizações não governamentais que atuam na promoção da mulher no empreendedorismo, que eu já conheci algumas, possa ser cada vez mais valorizada por parte de políticas públicas pela Prefeitura do Recife. Muito obrigado, candidato Mendonça Filho. Usa a palavra agora o presidente do LIDE Educação, Júlio Borba. Bom dia, presidente Drayton, demais presidentes do LIDE. Bom dia, ministro e candidato Mendonça Filho. Muito bom reencontrá-lo para falarmos sobre educação, um tema tão importante para a nossa sociedade. Nossa pergunta: qual a sua opinião sobre os sistemas de vouchers para a educação, com os quais os pais podem matricular os filhos em creches e escolas particulares de sua escolha? Esse mecanismo poderá fazer parte dos investimentos em educação do seu mandato? E, se for uma ideia descartada, quais as soluções para continuar a melhorar a qualidade da educação básica na cidade do Recife e que faça os indicadores crescerem de forma mais acelerada? Bom, Borba, a gente já tem um exemplo aí do ginásio pernambucano e do modelo de educação em tempo integral que foi implantado sob minha coordenação no governo de Pernambuco e que se expandiu muito em termos de acesso à educação em tempo integral nos últimos anos no nosso estado, colocou o Pernambuco numa das primeiras posições em destaque nacionalmente e inspirou políticas como a minha, que eu adotei como ministro da Educação, de apoio à educação em tempo integral. Então, essa será uma prioridade nossa à frente da Prefeitura do Recife. A gente vai melhorar a educação no Recife a partir do estímulo, incentivo à educação em tempo integral no fundamental. Melhorar a qualidade da alfabetização. A criança mal alfabetizada compromete toda a sua vida educacional. E esse é um outro compromisso que nós faremos prevalecer como política pública à frente da Prefeitura da cidade do Recife. Por fim, a questão dos vouchers, eu não diria que é uma medida, uma solução para adotar em escala e para o fundamental, mas no caso de creches, quando eu falo em conveniar e buscar a cooperação de creches comunitárias, instituições vinculadas às igrejas ou parcerias com a própria iniciativa privada, eu estou buscando cooperação e parcerias para expandir o acesso à educação infantil por meio de creches, utilizando de mecanismos privados, como o que você acabou de mencionar. Presidente Júlio, vai usar sua réplica? Sim, rapidamente, Drayton. Nós tivemos um ano bem atípico, candidato, onde o coronavírus fez o ensino remoto tomar conta desse contexto, não é? Nesse retorno, logicamente, as escolas também se sacrificaram bastante, principalmente o ensino básico. Por isso, essa sugestão dessa parceria incluir também o ensino básico das escolas privadas. Eu acho que uma ótima iniciativa, Borba. Eu acho que qualquer parceria que estimule o setor privado aí realmente está vivendo um momento extremamente difícil. Dos setores afetados pela pandemia, economicamente falando, a área da educação foi um dos que mais sofreu e evidentemente, que a gente tem que considerar um apoio a isso. O Estado, a Prefeitura deram as costas para o setor educacional particular na nossa cidade, no nosso estado. Isso não pode acontecer. Sua segunda pergunta, Júlio. Segunda pergunta está ligada ao ensino superior. Você até já se referiu, mas vamos falar um pouquinho mais, certo? Existem diversas vagas de empregos especializados em Recife, e todas elas com dificuldade de preenchimento, isso já há vários anos, né? Sendo ocupado, na maioria das vezes, por profissionais especializados de outros estados. Isso se deve principalmente ao fato de falhas de qualificação dos nossos cidadãos, né? Por outro lado, como você se referiu, o ProUni Recife
ele concede bolsas de estudos a estudantes de baixa renda para o ingresso em instituições de ensino superior. A Prefeitura continuará com esse projeto, incentivando também, inclusive, o ensino técnico, que é importante a gente frisar, ou descontinuará com algum projeto melhor e maior que ajude a população e as instituições que também foram bastante impactadas nessa pandemia? O projeto ProUni Recife nasceu de uma ideia nossa, minha, que eu apresentei na eleição de 2008, e depois a gestão do PSB incorporou e implantou. Eu creio que foi já na gestão de Geraldo Júlio, a primeira delas, das duas. Então, vai continuar, até porque foi lançado, apresentado e defendido publicamente por mim. E eu expandi o ProUni nacional a partir do Ministério da Educação. Agora, não antevejo, além desse ProUni, nenhuma outra iniciativa da Prefeitura no espaço do ensino superior, porque a gente não tem, eu diria, mandamento constitucional para cuidar da educação superior, que é uma missão dos estados e do governo federal. Se eu priorizar o ensino superior, eu vou descuidar da educação básica, da educação infantil, que é a missão primordial do prefeito e de qualquer município do Brasil. Satisfeito, Júlio Borba? Sim, Drayton. Essa questão do ensino superior, ministro, simplesmente pela qualificação profissional, né, que certamente favorecerá a empregabilidade e empreendedorismo aqui na região, além de melhorar a produtividade dos profissionais aqui de Recife. Nós pretendemos investir na qualificação profissional. Agora, eu volto a insistir. Esse é um espaço que eu não posso, eu diria, subtrair fortemente o orçamento já limitado da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista essa prioridade, em detrimento do interesse de melhorar a formação na educação básica. Até para você ter formação na educação técnica, você precisa ter jovens bem qualificados durante toda a sua formação, desde a educação infantil, ensino fundamental, até o médio. Do contrário, você não vai ter sequer demanda por educação técnica, dada a má formação atual dentro da realidade educacional na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, presidente Júlio Borba. Candidato Mendonça Filho, eu vou representar agora as perguntas da presidente do LIDE Infraestrutura, Juliana Souza Leão, que, por ser executiva de uma multinacional belga, não está aqui conosco, está impossibilitada de estar aqui conosco. As perguntas endereçadas aos candidatos pelo LIDE Infraestrutura são as seguintes. Recife, numa iniciativa liderada pelo governo do estado, optou pelo modal BRT, mas, infelizmente, não conseguiu concluir as primeiras linhas. O candidato considera prioritário Recife ter um sistema estruturador do transporte público? Acha que a opção pelo BRT foi correta? Eu acho que a opção pelo BRT foi correta. Envolveu investimentos aí de mais de 500 bilhões de reais, ou seja, mais de meio bi nos dois corredores de BRT, o Norte-Sul e o Leste-Oeste, que estão degradados, mal cuidados e maltratados. Estações de embarque e desembarque aí depredadas e extremamente deterioradas e sem funcionar, como é o caso do Norte-Sul. Boa parte dela. Visitei recentemente uma estação de embarque na Cruz Cabugá. Dói no coração, Drayton, ver tanto investimento público sendo aí absolutamente jogado no fundo do poço, na lata do lixo. Então, quer dizer, ausência de planejamento, mau planejamento, má execução e má gestão, porque não tem nenhuma justificativa para que os BRTs que cortam a cidade do Recife, integram metropolitanamente a nossa região, estejam na condição que se encontram hoje. Então, essa é uma questão. Então, nós vamos pressionar, como membro do Conselho Metropolitano de Transporte Público, Urbano, a Grande Recife é que possa resgatar e concluir os investimentos nos corredores exclusivos de ônibus e, especialmente, os BRTs que precisam ser finalizados. Eu acho correta. A gente não tem dinheiro para metrô. Metrô no Recife é algo quase que inviável, dada a questão do lençol freático, a condição do nosso solo. Então, a melhor solução para o Recife é, indiscutivelmente, BRT. Obrigado, candidato. A segunda pergunta da presidente do LIDE Infraestrutura, Juliana Souza Leão, pergunta essa que foi coletada com os membros do setor de infraestrutura
filiados ao LIDE é a seguinte: o último plano de mobilidade urbana da região metropolitana, o PDTU, nunca realmente entrou em vigor. A palavra de ordem é inovação. Hoje existem plataformas que permitem simular a circulação da cidade em tempo real, usar semáforos inteligentes, ajustar a sua programação, reagir a eventos críticos como acidentes, alagamentos, aproveitar dados dos smartphones e de grandes bancos de dados como o do IBGE. O candidato daria prioridade ao investimento em inovação para melhorar isso no Recife? Acha que o trânsito poderia ser um bom exemplo? Sem dúvida, Drayton. Eu acho que o trânsito é um espaço que permite uma discussão bem ampla, novas tecnologias, né? Integração semafórica e planejamento adequado. Um trânsito bem gerido, bem gerenciado e bem planejado, ele pode ser melhorado substancialmente, agregando, naturalmente, prioridade para transporte público. O Recife hoje tem um trânsito caótico, como já foi dito há pouco, graças à ausência de planejamento, intervenção do sistema viário e também gestão, que ainda é muito deficiente. Obrigado, candidato. A palavra agora é do presidente do LIDE Digital, José Cláudio de Oliveira, que é CEO da Procenge, empresa que acabou de completar 48 anos de existência a partir de Pernambuco, né? Porque ela atua nacionalmente. Zé Cláudio, bom dia, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia, Drayton, bom dia, presidente dos demais líderes. Bom dia, Mendonça, prazer revê-lo. Mendonça, o LIDE Digital é composto não só de empresas de TI, tem outras empresas que fazem parte do LIDE Digital e para cujo sucesso a tecnologia digital é fundamental. Então, muitas visões transbordam a visão, principalmente, do Porto Digital. Eu sei que você já esteve no Porto Digital, já debateu alguns problemas lá, mas essas questões que estão colocadas aqui são atinentes às empresas de TI, mas também ao universo mais amplo. Nós sabemos, Mendonça, que para o trabalho dos professores, dos profissionais de saúde, para os estudantes e para a maior eficientização dos serviços públicos aos cidadãos, as tecnologias digitais são fundamentais. Aí a pergunta é a seguinte: como você pretende usar as ferramentas digitais na administração da cidade? A PCR já vem adquirindo algumas ferramentas e ainda tem a Imprel, né, que presta serviços contínuos, mas verifica-se uma pouca integração entre essas ferramentas. Um planejamento das compras públicas nesse segmento seria muito importante para a preparação das empresas propositoras do setor. Então, a ideia aqui é como é que você imagina o uso da tecnologia digital para a eficientização dos serviços públicos e também, lateralmente, se você cogitaria privatizar os serviços prestados pela Imprel. Bom, Zé Cláudio, primeiro, prazer estar com você aí conversando e debatendo o Recife, particularmente na área de tecnologia, comunicação e novas formas de gestão envolvendo tecnologia, né? Eu acho que não é o caso de privatizar a Imprel, muito pelo contrário, ou privatizar os serviços em larga escala, que a rigor já são privatizados. Eu acho que você precisa melhorar a forma de contratação desses serviços complementares, priorizando, inclusive, dentro dos limites da lei, o polo de informática e tecnologia da informação formado aqui no Recife, a partir do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, da Procenge, de muitas empresas que atuam no segmento e que podem ampliar muito a oferta de soluções para a Prefeitura da cidade do Recife na área de saúde, educação, trânsito, mobilidade, dentre outras coisas. E eu vou fazer isso, né? O uso da tecnologia pode racionalizar e otimizar e diminuir os custos de gestão na área de saúde, na área de educação, na área de finanças e tributação, então, na área de gestão do uso e ocupação do solo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. E na interface e relacionamento com o cidadão. O cidadão, hoje, ele se relaciona com empresas privadas de forma remota, via internet. Por que não ampliar essa possibilidade também na relação entre governo municipal e cidadão do Recife? Essa será uma prioridade nossa à frente da nossa cidade, da capital pernambucana. O presidente José Cláudio vai usar a sua réplica. Sim. Veja, uma coisa que é importante para a gente é explicitar
isso no planejamento da prefeitura, né? Porque, quer dizer, não adianta apenas ficar colocando as demandas de forma atemporal, né? sem um planejamento que permita que as empresas enxerguem para que lado vai a tendência da prefeitura e possam se preparar para isso, né? Porque ninguém faz inovação tirando coisa do bolso do colete. Necessita reflexão, necessita planejamento também por parte das empresas. Com certeza, Zé Cláudio, você tem toda a razão. Eu acho que isso exige uma discussão aberta, uma ampla consulta pública aos setores da área de tecnologia, para que você possa abrir o leque de oportunidades dentro do segmento da área, contribuições que o mercado local pode oferecer à prefeitura. Áreas prioritárias, você precisa ter um grande planejamento. Infelizmente, as informações junto à Prefeitura do Recife são muito limitadas e a gente vai buscar uma interação e uma integração desse debate, desse planejamento com o setor privado ligado à tecnologia da informação e comunicação no Recife. Obrigado, candidato Mendonça Filho. O momento é da segunda pergunta do presidente do Lead Digital, José Cláudio de Oliveira. Essa segunda pergunta, Mendonça, abrange a visão sobre dois aspectos da questão do desenvolvimento de tecnologia no polo do Recife. Uma é a questão que você já chegou a falar, mas a gente vai insistir porque ela é fundamental, que é a questão da formação de mão de obra, de capacitação de mão de obra. Tá? Então, e a outra é sobre outro insumo importante também no nosso setor. Na capacitação de mão de obra, hoje, só na área do Porto Digital, existe mais de 1.500 vagas não preenchidas. Existe demanda também por parte das empresas consumidoras, as empresas que têm seus setores de TI e tal, também concorrem em torno dessa mão de obra. Então, a pergunta: a prefeitura estaria disposta a participar de um grande programa de formação de mão de obra, de capacitação de mão de obra? Como é que poderia ser isso? Lembrando que as nossas empresas de TI oferecem residência para esse tipo de ação. Em paralelo a isso, a questão também da energia elétrica. Aí há justamente dessa integração vivida dentro do Lead Digital, onde tem empresas de tecnologia elétrica, houve uma sugestão de que a área do Porto do Recife, a área do Porto Digital, fosse transformada numa zona industrial, fosse declarada zona industrial. Lembrando que já existe a zona industrial do Porto do Recife, lá na ilha. Seria talvez o caso de expandi-la. Por quê? Sendo uma zona industrial, as empresas poderiam comprar eletricidade no mercado aberto e tendo condições melhores do que isso. Então, essa questão é uma questão que envolve, vamos dizer, o contexto dos insumos fundamentais para o funcionamento do polo de TI de Pernambuco. Bom, eu acho que tem espaço, sim. Eu já falei aí, a partir da pergunta feita por Rodrigo da Croma, há uma realidade que você pode estimular fortemente a geração de energias limpas dentro da cidade do Recife, o uso da energia solar, e tanto a partir da própria iniciativa do setor público, a sua rede de atendimento de saúde e educação, como também o setor privado, desde que estimulado, apoiado, um sistema cada vez mais desburocratizado. Então, esse é um campo que a gente pretende estimular. E na área de formação de mão de obra, qualificação profissional, a prefeitura vai atuar. E vai atuar, tem iniciativas como o ProUni, priorizando as vocações mais tradicionais da cidade. Varejo, turismo, tecnologia da informação. Nós criamos, como ministro da Educação, homologamos a criação da Faculdade César e ampliamos a oferta de vagas vinculadas à área de TI no Estado, a partir de instituições vinculadas às instituições federais no Estado, IFPE e universidades federais existentes em Pernambuco, e pretendemos apoiar também essas iniciativas como prefeito da cidade do Recife. Okay, obrigado. Obrigado, José Cláudio de Oliveira. Na sequência, a gente vai conversar agora. Deixa eu pegar minha fila aqui. Na sequência, com o presidente do LEAD Futuro e vice-presidente do Sistema LEAD em Pernambuco, Daniel Asfora. Bom dia, pessoal. Bom dia, candidato Mendonça. É uma honra estar debatendo aqui. Daniel, bom dia. Bom dia, candidato. Grande. Então, você conhece muito o nosso grupo.
Inclusive, Isso. queria registrar um abraço aqui para Zé Mendonça e Vinícius, que são nossos filiados e Isso. participam ativamente do movimento, estão com a gente há muito tempo. E, Mendonça, como você sabe, o grupo do Lead Futuro, uma das temáticas muito abordadas, até levantada por Roberta também, é a questão do empreendedorismo. E a gente percebe até nesse momento que a gente passou difícil do Covid, a gente vê que esses jovens empreendedores, alguns até por falta de experiência ou pela realidade também do momento que a gente viveu, tiveram suas empresas bem castigadas. Quais diferenciais, Mendonça, você pretende trazer para sua gestão que busque potencializar o empreendedorismo ou que vise até tentar tirar algumas empresas que estão afogadas por conta desse momento que a gente viveu da pandemia? E, dito isso, trazendo até para os jovens recifenses, o que é que você imagina, candidato Mendonça? Bom, primeiro compromisso nosso é da desburocratização, da facilidade para que você possa se relacionar com o setor público. O setor público aqui no Recife é extremamente burocratizado. Então, você tem dificuldade de licenciar uma obra, um empreendimento, um alvará de funcionamento de uma lanchonete, você enfrenta uma novela mexicana. Isso tem que mudar. Então, o simplifica, o desburocratiza, desburocratizar são mandamentos que estarão presentes na nossa missão como prefeito do Recife. Além disso, reduzir a carga de impostos. Recife tem a carga tributária mais elevada dentro das capitais do Nordeste do Brasil. Isso é horrível. Eu até entrei numa polêmica com relação ao candidato do PSB, João Campos, que tentou me contestar, e eu provei na justiça que isso é verdade. Aqui se paga 80% a mais de carga tributária um cidadão recifense do que um cidadão de Fortaleza. Cerca de 30% a 40% a mais do que o cidadão de Salvador. Então, reduzindo a carga de impostos, criando um ambiente desburocratizado e simplificado no relacionamento com o setor público, evidentemente que o setor privado vai ocupar o espaço e o empreendedorismo vai prosperar dentro da cidade do Recife. O presidente Daniel Asfora vai usar a sua réplica? Eu já vou emendar na pergunta, porque ela tem muito a ver com o contexto que eu vou perguntar, e até voltando um pouquinho também com o que Zé Cláudio disse, e eu quero trazer para outra visão também, que é a questão da capacitação. A gente percebe hoje que as expertises pedidas pelas empresas, elas vêm mudando de acordo com a realidade de inovação, de mudanças de mercado, e a gente percebe hoje, como o Zé Cláudio muito bem disse, que existe hoje mais vagas, mas não tem funcionários preparados, jovens preparados para atuar nesse mercado de trabalho e nessa nova realidade de trabalho. E aí, a pergunta que eu queria fazer é se existem medidas públicas, privadas, em parcerias, como, por exemplo, o Porto Digital, ou em parceria com as próprias empresas, como a gente tem hoje um belíssimo centro de inovação, como a Century. A gente trouxe até no Lead Futuro uma empresa que nasceu no Lead Futuro Global, que foi a Gama Academy, que é especializada em formar jovens. Então, é interesse seu, Mendonça, em buscar parceria com essas empresas e até empresas público-privadas para a gente capacitar melhor o nosso jovem empreendedor recifense? Sem dúvida, todo tipo de parceria envolvendo instituições como Sebrae, Senac, Senai, Senat, são bem-vindas. E setor privado também. Você citou algumas empresas internacionais que têm atuação no Recife, que precisam ser apoiadas, serão apoiadas pelo governo nosso, como prefeito da cidade do Recife. A gente precisa integrar cada vez mais, capacitar as pessoas, prepará-las, qualificar direto ou indiretamente com programas tocados pela gestão municipal para que a gente avance em relação ao futuro. Então, esse é um compromisso nosso de estímulo à qualificação de jovens, de empreendedores, e nessa relação diretamente envolvendo o setor de vocação mais, eu diria, proeminente do Estado, principalmente tecnologia da informação.
Perfeito, candidato. E eu coloco o Lead Futuro, na verdade, a gente coloca todo o Lead à disposição da prefeitura que vai suceder essa aqui que está em vigência, para a gente estreitar o diálogo, porque existem muitas empresas hoje, até no próprio Lead Futuro, no Lead Pernambuco, que possam auxiliar essa capacitação dos novos jovens com essas novas expertises que são hoje tanto buscadas pelas empresas, e a gente percebe que isso é um problema vigente. Você ter a vaga e você não ter o funcionário perfeito para o que a gente está buscando. Então, a gente coloca o Lead Futuro também à disposição para ter esse debate junto com vocês. Será um prazer sempre. Vocês representam e têm compromisso com o futuro. E o nosso compromisso é com o futuro também. Obrigado, candidato. A gente registra Mendonça Filho, que ele prefeito, ele governador, ele ministro, ou ele cidadão civil, o LIDE está sempre de portas abertas. Você sempre teve muito respeito com o nosso trabalho, Mendonça, e com a representação do LIDE em Pernambuco e em todo o Brasil. Faço esse registro de que as nossas portas estão sempre abertas para você, pela qualidade de homem público que você é e pela relação que você estabeleceu conosco. Obrigado, amigo. A recíproca é verdadeira. Vamos escutar agora o presidente do LIDE Saúde, médico, radiologista, diretor do Sindicato dos Hospitais e também líder da clínica Lucilo Maranhão, o médico Marcos Miranda Filho. Marcos, bom dia. Bom dia, Drayton. Bom dia, candidato Mendoncinha. Bom dia aos demais companheiros. Como a gente já está com o tempo mais estourado, já vou diretamente para a pergunta da gente. A primeira é, sabemos que o ISS é a maior fonte de receita da prefeitura e o nosso setor da saúde é a maior arrecadação de ISS, correspondendo a cerca de 1/3 de todo o imposto gerado do ISS. Além disso, geramos muitos empregos. Porém, a burocracia, a lentidão e o excesso de exigências é uma constante queixa das empresas, chegando até a inviabilizar mais investimento no setor. O senhor tem alguma proposta para resolver essa questão? O senhor já falou em relação a uma desburocratização, mas a gente queria saber se da forma da saúde, se para o setor da saúde a gente tivesse alguma linha em especial para essa desburocratização. Quando eu falo do doutor Marcos, aí, primeiro, prazer estar debatendo consigo, né? Quando eu falo de desburocratização, isso envolve todos os segmentos empresariais e que atuam no setor privado dentro da cidade e os cidadãos, né? Que demandam o atendimento junto à Prefeitura do Recife. E o setor de saúde, como foi dito, tem uma expressão muito grande do ponto de vista econômico e de arrecadação para a Prefeitura. Eu creio, sinceramente, que a gente pode ampliar as parcerias. Um dos projetos principais que eu tenho apresentado e defendido é o Saúde 24 Horas, que prevê, quando o setor público não conseguir, o atendimento pleno dentro da sua estrutura de saúde pública, prevê a complementação junto ao setor privado. E aí, evidentemente, que a base de tributária e dívidas tributárias do setor para com a Prefeitura pode ser um espaço de negociação para que a gente amplie o atendimento à população na área de exames, consultas de médicos especialistas, cirurgias eletivas, utilizando o polo médico do Recife, que é um dos mais importantes de todo o Brasil. Obrigado. A nossa segunda pergunta vinha nessa linha sobre a participação da iniciativa privada, numa parceria em relação a consultas, exames e cirurgias, e gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Se o senhor acha que seria uma forma de uma parceria construindo coisas novas, se ia na linha da ociosidade que a gente tem no setor público, no setor privado, ou se existiria algum modelo diferente. Eu vejo que hoje um dos maiores dramas que se verifica nas áreas mais periféricas da cidade é justamente a questão do atendimento de saúde. As pessoas demandam exame, médicos especialistas, e não têm nos seus postos e unidades de saúde vinculadas à Prefeitura do Recife. Então, a gente tem que fazer com que a gente diminua essa fila, ou zere essa fila, é o meu compromisso. E, para que isso ocorra, os meios exclusivos
da Secretaria Municipal de Saúde não são suficientes. Então, a gente precisa ampliar com parceria com o setor privado, priorizando espaços e horários de atendimento ociosos dentro da estrutura privada na cidade do Recife. Com isso, a gente vai diminuir a fila, até, em alguns casos, zerá-la e, evidentemente, melhorar o atendimento à população mais carente na nossa cidade. Presidente Marcos, gostaria de usar a sua réplica? Sim, é rápido, só para agradecer as respostas, desejar sorte nessa corrida eleitoral e dizer que essas perguntas foram trabalhadas no nosso grupo, né, da área da saúde, e que estamos dispostos a sentar com o senhor na mesa, na qualidade, como bem Drayton falou, onde o senhor estiver, para que a gente possa contribuir aí para um melhor futuro da nossa cidade, do Recife. Obrigado, Marcos. Um abraço forte para você e para todos aqueles que fazem segmento de saúde na cidade. Podem ter a certeza que terão, na nossa gestão, uma grande e importante cooperação para a gente mudar a cara do Recife, gerar mais empregos e garantir mais saúde para todos. Obrigado. Eu tenho as perguntas aqui do Lead Construção, e como a gente fez um dever de casa muito bem feito do ponto de vista do tempo, a gente deverá ter uma janela para mais 3 intervenções sem direito à réplica. Se algum presidente quiser se candidatar a isso, pode fazer no chat, para a gente fazer de maneira organizada, coloca no chat, quero, e quando aparecer na ordem do chat, palavra quero, eu vou seguindo a ordem do chat, e a gente vai seguindo a ordem de 1 minuto para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, sem réplica de qualquer uma das pessoas. Bom, a presidente do Lead Construção, que também é a Juliana Souza Leão, ela acumula construção e Lead em infraestrutura, colheu no grupo de construção civil e empreendedores imobiliários, que são filiados ao Lead, 2 perguntas. Como o candidato vê a situação do Recife, uma cidade que se favelizou com invasões nas margens dos rios, nas margens das rodovias, invasões de zonas de preservação ambiental e viadutos, isso feito aos olhos das gestões passadas, transformando a Veneza brasileira numa cidade suja, maltratada. Qual a atitude do senhor e da sua gestão, caso eleito prefeito, perante esses problemas? Bom, Drayton, primeiro exercer a missão da prefeitura, que é controlar o espaço urbano, planejando e respeitando os espaços públicos, que muitas vezes são ocupados e a prefeitura assiste passivamente. Não que você vá perseguir quem quer que seja, muito pelo contrário. A minha missão como prefeito será acolher essas pessoas. Elas não estão aí nas ruas, ocupando os espaços públicos, porque acham isso bonito, por conta do descaso da gestão atual e das gestões do PT e do PSB com relação à política habitacional, por exemplo. A gente tem aí cerca de 2.600 habitações que estão inacabadas, algumas delas há mais de 10 anos, uma delas há mais de 20, como é o caso do habitacional do Pilar, a Sérgio Loreto, ali no centro do Recife, Vila Brasil 1 e 2, na ilha Joana Bezerra, são exemplos práticos do descaso com a política habitacional. O déficit habitacional hoje no Recife é da ordem de 70 mil habitações. A gestão Geraldo Júlio viabilizou menos de 500 por ano ao longo da sua gestão, ou 300, algo em torno disso. Então, é muito pouco e a gente vai assumir um compromisso de concluir os habitacionais que estão em obra, entregar à população, priorizando aqueles que moram em palafitas e aumentando também a oferta para a população que precisa de uma casa própria e não tem dentro da cidade do Recife. Obrigado, candidato. A segunda pergunta do Lead Construção. O senhor acha que vale a pena investir num programa de melhor aproveitamento do solo da cidade do Recife? Seria possível algum incentivo para melhorar a ocupação de áreas, como se experimentou em Santa Amaro? Sem dúvida, Drayton. Eu acho que o grande instrumento é o plano diretor. O plano diretor, que está em discussão na Câmara de Vereadores, eu pretendo revê-lo, rediscuti-lo, abrir um debate bem amplo, que leve em consideração a preservação dos nossos sítios históricos, do nosso patrimônio histórico arquitetônico e, ao mesmo tempo, o potencial de crescimento de cada um dos bairros da cidade. Não dá para você tratar todos os bairros do Recife como se eles tivessem o mesmo potencial.
o crescimento normal do mercado de incorporação imobiliária em Boa Viagem, Casa Forte, ele é muito diferente de Santa Amaro, do Totó, de Tegipió. E é isso que você precisa considerar para que o Recife se expanda, cresça de forma homogênea, espalhando as oportunidades por todas as regiões e bairros da nossa cidade. Agora são duas perguntas minhas, bem rápidas, candidato. Uma sobre Brasília Teimosa, um dos nossos filiados, pessoal também ligado à construção, e pergunta sobre Brasília Teimosa, se o senhor pensa, tem algum plano ali para transformar Brasília Teimosa numa extensão do ambiente de desenvolvimento do mercado imobiliário, fazendo um trabalho de realocação da comunidade, que hoje tem, inclusive, um comportamento de bairro. Como é que o senhor vê essa consulta? Eu não tenho nenhum plano de tirar a população de Brasília Teimosa, que está há décadas lá. Não é uma proposta que eu sequer considero discuti-la. A segunda pergunta, candidato, que eu tenho que fazer, ela já foi tocada aqui, mas talvez não de maneira sobre a perspectiva do varejo, do varejinho ali do centro do Recife, que está ali nos bairros, por trás de Estelita, e que precisa, talvez, candidato, de um plano de contingência para sobreviver, porque todo dia tem loja fechando, tudo acontecendo ali de maneira muito rápida, aquele comércio ali indo embora. Como é que o senhor consegue perceber aquela realidade dos comerciantes daquela faixa do centro do Recife? Aí eu acho que o grande espaço de discussão é justamente a questão do estímulo tributário, o aumento do fluxo de pessoas para o centro do Recife. Eu já comecei a me entender, por exemplo, com o IFPE, o reitor do Instituto Federal de Educação Técnica Profissionalizante, para que a gente tenha, de fato, mais gente circulando lá. O IFPE considera a alternativa de levar todos os cursos de nível superior da cidade universitária para o centro do Recife. Com isso, a gente vai gerar milhares de empregos no centro do Recife, resgatando e ajudando a melhorar as demandas para o comércio no centro da cidade. Então, esse é o meu compromisso, melhorar a qualidade em termos de manutenção do centro na área de limpeza urbana, iluminação pública e segurança, em parceria com o governo do Estado. Se a gente não tiver esses pilares bem estabelecidos, Draito, fica impossível você revigorar, estimular e apoiar o comércio no centro. E, por fim, o instrumento tributário. Você tem um instrumento do IPTU, do ISS, que são dois tributos municipais que podem e serão utilizados na nossa gestão para que a gente amplie as oportunidades na atividade do comércio e na ocupação do centro do Recife, dentro da sua vocação tradicional, que vem do Recife dos Mascates até hoje. Obrigado, candidato. Nós entramos nos 10 minutos finais. Como fizemos esse dever de casa bem feito, já emendamos com a pergunta. Nós temos 3 perguntas aqui. O líder de distribuidores, o presidente do grupo, economista Écio Costa, quer usar a palavra. Tem 1 minuto para perguntar, o senhor 1 minuto e meio para responder, sem réplica. Bem, a gente teve recentemente o novo marco de saneamento aprovado, né, e depois disso já tivemos em Alagoas uma iniciativa de uma parceria com o setor privado que vai trazer bons frutos para lá. Aqui a gente tem uma PPP travada, né, com a BRK Ambiental, que foi inclusive quem ganhou lá também em Maceió, e que inclui Maceió e outras cidades da região metropolitana. Queria saber o seu ponto de vista sobre a PPP atual e o posicionamento de Recife com relação ao saneamento básico. Bom, Écio, eu fico assim abismado com o que aconteceu na cidade do Recife, a partir das iniciativas da própria prefeitura, a falta de ação, né? Você tem um sistema de tratamento e coleta de esgoto lá do Cordeiro e Putinga, que há anos ele anda a passos de tartaruga, a população morando em cima do esgoto e sem nenhuma conclusão e prioridade por parte da gestão do PSB de Geraldo Júlio. É coerente até com
com o descaso do seu próprio candidato, João Campos, que votou contra o marco legal de saneamento como parlamentar federal, deputado federal, lá em Brasília. Então, eles não priorizam isso. Na sua primeira gestão, na sua primeira eleição, Geraldo assumiu o compromisso de deixar o Recife, depois de 4 anos, com 60% do Recife saneado. Não conseguiu, não fez. Depois de 8 anos, a gente superou em 3 pontos percentuais 40%. Estamos em 43%, vírgula alguma coisa. Então, é muito pouco. Cidade carente, as pessoas adoecendo, morando em cima do esgoto, em boa parte do território local. Eu pretendo aí buscar a conclusão dos sistemas que estão sob a responsabilidade da Prefeitura, exemplo, Cordeiro e Putinga, e pretendo cobrar da Compesa providências para que conclua as suas metas na área de saneamento e abastecimento da água. Recife tem 150 mil pessoas hoje que não têm água em casa de forma regular. Isso é um absurdo. Carregar lata d'água na cabeça de Nova Descoberta, na Vila Raiz, na Várzea, reclamação assim gritante. E o descaso existe porque os governantes locais, no caso o governador e o prefeito, não priorizam essa demanda fundamental. Então, a gente vai cuidar disso e é uma prioridade, será uma prioridade do nosso mandato. Por fim, a PPP da Compesa, que tinha uma meta a ser cumprida até 2024, 2025, e não foi cumprida, e foi renegociada, postergando, ou seja, adiando para 2035. Um absurdo. A população aí querendo investimento na área de saneamento básico e, na calada da noite, de forma sorrateira, o governo de Pernambuco, do PSB, pactua ou repactua com o setor privado uma PPP que foi contratada de forma a garantir alguma cobertura de coleta e tratamento de esgoto, e que, infelizmente, não está sendo executada de acordo com o planejamento. Só para manter o equilíbrio nessa conversa, queria dizer ao candidato Mendonça, especialmente ao presidente do Distribuidores, que após o primeiro turno das eleições, tanto a presidente da BRK como a presidente da Compesa, que são filiadas ao LIDE Pernambuco, já tem um evento marcado com o LIDE Construção. Écio, eu convido você para ampliar a sua compreensão sobre o assunto e, ampliando a sua compreensão, você possa trazer esse arcabouço de informação bebendo diretamente da fonte, já que é um evento que está sendo marcado para acontecer na própria Compesa para discutir o marco do saneamento de maneira aberta, inclusive com o presidente do MPP, que também é construtor, e presidente da ADEME, Avelar Loureiro, presente, com a transparência que o LIDE costuma fazer as coisas. A próxima pergunta é do presidente do LIDE Saúde, Marcos Miranda Filho. Marcos, a palavra é sua. A nossa pergunta vem também nessa relação, nessa mesma linha do saneamento básico. A gente sabe que isso é tão importante para o que a gente vai refletir na saúde da população. Gostaria que o senhor falasse mais sobre as suas propostas na atenção primária à saúde. Bom, Marco, essa será a minha grande prioridade como prefeito na área de saúde, a atenção primária, né? Postos, UPAs, UPinhas, elas estão muito pouco estruturadas, precisam de um investimento mais forte, garantia da presença e participação e contratação de médicos, a estrutura de saúde da família. A gente teve uma expansão de apenas 1 ponto percentual na cobertura do Programa Saúde da Família nos últimos 8 anos. Saímos de 53% para 54%. É muito pouco. Né? Quando você tem um agente comunitário de saúde e uma equipe do Programa Saúde da Família atuando, você está prevenindo, você está se antecipando a várias doenças que podem se agravar quando o paciente e o cidadão eu diria, cuidado num momento mais precoce e antecipado. E, evidentemente, que quando eu falo de atenção primária, a gente precisa levar em consideração o acesso a consultas por meio de clínicos, de médicos especialistas, a sequência de exames, levando em consideração a rede própria e a estrutura própria de saúde pública da Prefeitura do Recife e também considerando a necessidade de contratação de médicos especialistas e de especialistas, de serviços especialistas para a complementação de toda a atenção básica, inclusive na área da maternidade,
que Recife se transformou no grande hub. Todos os municípios metropolitanos praticamente demandam esse tipo de atenção à mulher aqui na capital pernambucana, e exigindo, evidentemente, uma sobrecarga, ou fazendo uma sobrecarga muito forte em cima do nosso sistema de saúde, que atende, além do Recife, várias cidades na região metropolitana da capital do estado. Obrigado, candidato. Rapidamente, Júlio Borba, presidente do Líder Educação. Muito bom, vamos lá. Candidato, temos uma geração de aproximadamente 400 e poucas crianças, né, com as sequelas da síndrome do Zika vírus, né, hoje mais ou menos com 5 anos de idade, além de várias outras deficiências físicas e comportamentais que temos com as crianças. Existe algum projeto voltado para a educação inclusiva dessas crianças, seja através de tecnologia assistiva, qualificação de professores, que melhore o atendimento das escolas municipais? Existe um debate, uma discussão, inclusive eu estarei agora numa discussão com relação à temática na próxima sexta-feira. A gente tem interagido com especialistas que atuam na chamada educação inclusiva, né? E os cuidados com as crianças com deficiência para que a gente possa suprir essa lacuna necessária, né? Então, toda a nossa atenção levará em consideração justamente uma educação que não só atenda as crianças como um todo, mas tem um olhar especial para essas crianças que precisam realmente de uma prioridade e de um projeto específico. Então, esse projeto está em discussão e eu terei um debate específico na próxima sexta-feira. Muito bom, obrigado. Candidato. Obrigado, candidato. Para finalizar, o presidente do Líder Energia, rapidinho, Rodrigo Melo. Você está sem áudio, Rodrigo. Desculpa, sendo rápido aqui, a gente sabe que as taxas, impostos estão sempre crescendo, Recife aí batendo, ganhando essa competição, aquele cavalinho do Fantástico lá na frente subindo, né? E a gente entende que se continuarmos fazendo a mesma coisa, vai continuar subindo. Não tem como mudar se a gente não muda. E a gente vê no mundo todo que tem carro elétrico para tudo que é lado, tem incentivo, tem todo esse tipo de coisa. Então, eu queria saber se existe um incentivo para a gente transformar esses ônibus. Eu sonho em ônibus elétricos, eu sonho em carros elétricos aqui em Recife. E eu queria, nessa linha, que você falasse um pouco disso. Bom, Rodrigo, você sabe que eu sei que o ônibus elétrico ele é um ônibus muito mais, eu diria, compatível com um equilíbrio ambiental, né? Ele é amigável, né? E traz uma contribuição muito forte para a qualidade do ar respirado numa cidade grande como Recife, mas envolve também investimentos muito mais significativos. Eu não posso simplesmente, de forma leviana, garantir um investimento como esse sem estar com um projeto estruturado, programado e muito bem, como é que eu diria, planejado. Eu acho que o recifense já cansou de algumas iniciativas que, durante a campanha política, muitos candidatos prometem coisa muito bonita na televisão e na propaganda oficial, mas depois que passa esse momento, a gente não tem efetivamente nada concreto, né? Como é o exemplo prático do projeto de navegabilidade do Capibaribe, que consumiu mais de 100 milhões de investimento, compraram até barcos e não tem um barco navegando no Capibaribe. E todo o dinheiro da dragagem, das estações de embarque e desembarque, praticamente aí evaporou. Então, eu não vou assumir um compromisso sabendo apenas e reiterando que eu sou sensível à ideia, quero discutir. Política de carros elétricos é uma coisa que envolve legislação federal e não local, municipal, e seria uma ousadia minha, até uma irresponsabilidade, sinalizar algo mais forte do que apenas a disposição de buscar cooperação, debate e estimular esse tipo de iniciativa. Muito obrigado ao candidato Mendonça Filho, que agora tem 2 minutos, como todos os candidatos, para dizer
aos mais de 550 afiliados ao LIDE. Esse material vai ser distribuído na íntegra aos 550 afiliados, porque o senhor deve ser eleito o próximo prefeito da cidade do Recife. A palavra é sua, candidato Mendonça Filho. Bom, Drayton, eu quero agradecer muito a você e a todos que fazem o LIDE Pernambuco pela oportunidade de debater e de forma tão elevada e qualificada os desafios para a cidade do Recife. Uma cidade belíssima, uma cidade que nós amamos, que tem um povo também muito guerreiro, muito trabalhador e muito bonito. E esse povo hoje vive um ambiente de frustração, decepção, desalento, né? E decepção, porque a cidade do Recife é uma cidade mal cuidada, maltratada no espaço urbano, nos espaços que são as nossas vitrines principais, centro da cidade, Recife Antigo, Orla de Boa Viagem, e a gente tem que mudar essa realidade. Além disso, as pessoas são muito mal cuidadas e a atenção para com a gente recifense ela é muito aquém daquilo que a gente deveria oferecer e garantir. Na área da educação, a educação do Recife é a 22ª no ranking das 26 capitais do Brasil, e a gente precisa mudar isso. Meu compromisso é priorizar a área da educação. O empreendedorismo, a cidade anda de costas para o empreendedorismo, geração de oportunidade de trabalho, estímulo ao pequeno e médio negócio na nossa cidade, a vocação natural do turismo, integrando a área cultural, dada a nossa riqueza cultural, das mais relevantes do Brasil, a tecnologia da informação, que hoje garante a oferta de empregos de qualidade a partir de projetos como o Porto Digital e que pode ser, e deve ser, e será estimulada na nossa gestão. E, por fim, também a vocação econômica que está nas nossas origens, do varejo, né? Dos mascates, Recife dos mascates. Então, esses são os meus compromissos de uma boa gestão enxuta, priorizando a qualidade no gasto público, reduzindo a carga de impostos, inclusive com o congelamento do IPTU por 2 anos e taxa de lixo, e fazendo com que o Recife volte a ser uma cidade de todos os recifenses, e não apenas a cidade de uma família. A gente quer uma mudança de verdade para uma cidade de verdade que cuide de verdade dos cidadãos recifenses. Muito obrigado ao candidato a prefeito do Recife, Mendonça Filho. Mendonça, você tem uma trajetória que honra o Estado e a gente deseja que você consiga sucesso na sua vida pública e profissional, porque você é uma figura maravilhosa. Noves Fora, a sua candidatura nesse momento, eu que tive o prazer de ser seu vizinho, lhe conheço antes da entrada na política, ser a figura humana simples e igual que você é com qualquer pessoa. E dou esse testemunho aqui com muito prazer. Uma grande campanha para você e muita saúde nessa reta final. Obrigado, Drayton. Um abraço para você, bom dia para todos e obrigado a todos que fazem o LIDE Pernambuco. Sucesso. Obrigado a todos os presidentes. Obrigado, gente. Missão cumprida. Abraço, obrigado. Um momento de cidadania exercido.